Irmãos, eu queria chamar a atenção aqui, chamar a atenção nesse momento dos nossos internautas, todos os nossos irmãos e amigos, para pensar um pouco sobre o Evangelho. E para isso eu queria que você abrisse para um livro da Bíblia. A gente fez uma leitura introdutória, mas não é aquele capítulo. É o livro de Gálatas, capítulo número 1. A gente tem o 1 Coríntios 15, porque trata do Evangelho também. Mas estamos em Gálatas, capítulo número 1, versos de número 6 a 9. 6 a 9. Gálatas 1, a partir do verso 6. Então, tome esse momento agora, volte a sua atenção para a palavra de Deus. Uma coisa que é importante a gente dizer, meu irmão, minha irmã, e pessoas que não são crentes também, é que a gente cultua com os hinos de adoração, hinos de louvor, porque a adoração é por aquilo que Deus é, o louvor por aquilo que Ele faz. A gente cultua com oração, a gente cultua com o serviço, de um modo geral, com nossas contribuições também. A gente cultua também ouvindo, dando atenção à palavra, que é a parte que deve prender mais, assim, todos estar esperando esse momento para se prender assim na palavra, porque a palavra é de Deus. E um pastor não é para ir para o púlpito para dizer bobagem, besteira, dizer suas ideias, seus pensamentos. Não, é para pregar a palavra de Deus. E estamos focalizando o Evangelho. O Evangelho. E eu chamo a sua atenção para Gálatas capítulo 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Deus aplique a sua palavra em nossas vidas. Eu li versos de 6 a 9. Nosso Pai, agradecemos porque o Evangelho é imutável. O Evangelho permanece na sua essência. O Evangelho é poderoso, transformador. O Evangelho traz resultados eternos na vida daquele que crê, mas também do que não crê. Pedimos hoje por nossos ouvintes espalhados em nosso auditório um tanto elástico, que venha a ser uma oportunidade de esclarecimento diante do Senhor, desta mensagem tão nobre que a tua palavra nos traz. Oramos por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Paulo escreveu uma carta aos cristãos da Galácia, na qual ele os advertia do perigo que enfrentava em face aos judaizantes, ou seja, os legalistas que estavam perturbando os cristãos naquela região. E a missiva que aqui é dirigida proporciona a ocasião de São Paulo, então, corrigir erros dentro desta área que estavam querendo perverter o Evangelho e levar para outra direção os cristãos. E então chama de volta para os princípios do Evangelho.
É importante que você preste atenção o texto direito, porque a gente vai entender algumas coisas que às vezes estava passando desapercebido. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho salva, porque Deus, no seu intento, ele mobiliza o pecador para vir a Jesus. Você já viu isso no evangelho de João? Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a que o Pai quiser revelar. Ninguém pode conhecer a Jesus se não for trazido pelo Pai. E ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. Então, o Senhor chamou aqueles cristãos na graça de Cristo para o Evangelho. Mas alguns estavam querendo tirar esses irmãos, para eles passarem da graça para outro Evangelho. Aí você presta atenção, porque aqui disse para outro evangelho. Alguém querendo tirar o cristão da firmeza que Deus o colocou, chamou e colocou para outro evangelho. Outro evangelho. Mas o verso 7, presta atenção aí, o qual falando do evangelho, não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Você vê aqui no verso 6 e no verso 7, outro e outro, não é? Entenda sua Bíblia? Outro e outro. Estão querendo levar você para outro evangelho, mas esse outro evangelho não é outro. Dá para entender isso? É que são duas palavras diferentes. São duas palavras diferentes. Na nossa língua portuguesa, tudo é outro. Mas aqui são duas palavras diferentes. Outro, o primeiro outro, é um evangelho falso. Outro evangelho. Que não é outro, não é o mesmo essencial. Outro da mesma qualidade, não é. É outro evangelho diferente. E você note como no primeiro século já tinha esse perigo das pessoas, então, terem essa facilidade de cair da firmeza do evangelho, de sair da firmeza do evangelho. As inovações, aos modernos pregadores, queriam então tirar os cristãos da essência autêntica do evangelho. Como era isso? É que esses aqui eram judaizantes, ou seja, eles eram legalistas. Então eles estavam apelando para os cristãos permanecerem na prática de um judaísmo moral que fosse então ser suficiente para renovar suas vidas e levar eles a um padrão que agradasse a Deus só pela sua prática das suas obras. Aí Paulo diz: o evangelho é da graça de Cristo. O Senhor chamou na graça de Cristo. Alguém está querendo tirar da graça para outro evangelho. São duas palavras diferentes aqui. Na língua grega é allos e héteros. Você vai ver isso também no evangelho de João. Jesus disse que eu vou, convém que eu vá, e eu vou enviar outro Consolador. É a mesma palavra aqui, outro do mesmo tipo, da mesma qualidade, outro que vai me fazer conhecido perante vocês, porque é o mesmo Deus que estará com vocês. Mas nós temos que admitir que o evangelho, quando tem uma característica diferente, o cristão é para perceber logo, porque senão torna nula a fé da pessoa. Bem, o evangelho que nós temos na Escritura, ele deve permanecer na sua essência, na sua íntegra, sem nenhuma alteração, sem ser diminuído e sem ser misturado. É um evangelho que é suficiente para salvar o pecador. É o evangelho da graça de Deus. Gente, o evangelho da graça de Deus
quebra o orgulho do pecador. Você vê isso na Bíblia? O que diz lá Efésios 2:8? Alguém lembra? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o verso 9 diz o quê? Não de obras, tem que ser geniante, para que ninguém se glorie. Aí o 10 diz, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Olha, você não decorou da Bíblia. Amém? Pois é, pegaram a carona, mas deu certo. Mas deu certo. Então, note que o Evangelho quebra o orgulho do pecador. O ser humano tem a tendência de, eu sou assim, eu sou assim. Eu sou uma pessoa de direita, sou de família de direita, eu sou assim. Aí pensa, não tem problema você ser direito, não. O problema é você confiar nisso para rejeitar a graça do Evangelho e colocar os seus próprios méritos como sendo suficiente ou necessário para você adquirir favor de Deus para a salvação. O Evangelho dá uma rasteira desse pecador, você não vale nada. Tua bondade está muito longe do que eu quero ainda, Deus diz. Está muito longe ainda. Você estava morto. Você estava morto, perdido, e eu vim te buscar. A vida sou eu quem te dou. É de graça, não é pelas obras, porque senão alguém vai querer se gloriar. Eu sou o bicho papão, né? Vai querer, eu sou eu, o jacaré é um bicho. Não, mas não tem isso no Evangelho, não. Você tem que se quebrantar. A glória do Evangelho é levar o pecador a cheirar o chão, reconhecer que não é nada e que ele precisa da misericórdia de Deus. Então eu quero dizer para Santa Cruz, eu quero dizer para toda a região, todos que estão escutando, tem jeito para você. Você pensa que uma pessoa que não tem mais jeito na vida, já ultrapassou, extrapolou, pulou já as fronteiras. Jesus te chama na graça de Deus para o Evangelho autêntico de perdão, de vida eterna, de nova vida nele. Independente de quem você era, mas você vai passar a ser agora alguém nascido de novo que glorifica a Deus. Olha, e quero dizer outra coisa. Tirar a essência do Evangelho inutiliza-o. Ao ponto o apóstolo Paulo disse, ninguém pode mudar o Evangelho. Ninguém pode alterar, nenhum anjo do céu, nenhum apóstolo dos 12. Estou falando nem dos por aí fora que diz que tem apóstolo, mas é dos 12 apóstolos. Nem deles, não podia. Olha aqui diz, olha, verso 8. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, nós quem? Nós os apóstolos. O mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Significa seja amaldiçoado. Um anátema é um amaldiçoado, né? E o verso 9 diz o quê? Uma coisa repetida deve ser prestada bem atenção, né? Assim como já dissemos, agora repito. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, Santa Cruz, a Igreja Batista Fundamentalista e as igrejas conservadoras, verdadeiras igrejas, que tem igrejas que levam a sério. Essas igrejas são até discriminadas, porque não estão entrando na onda do mundanismo, das coisas que são oferecidas para perverter o Evangelho. Não mistura com nada. É Jesus e pronto. É Jesus e pronto. Ele está na Bíblia, né? Ele disse, eu sou o caminho, singular, não é? O que mais? Eu sou a verdade. Não é uma das, mas é a verdade. Eu sou a vida. Não é uma, é a vida. A vida só quem tem Jesus. Quem tem Jesus tem vida, quem não tem vida eterna. Então estamos aqui para propor um evangelho poderoso, salvador, que o pecador tem que se esvaziar de si próprio, de suas supostas bondades,
e se quebrantar reconhecendo, eu sou mísero pecador mesmo, eu preciso. Você nota que Jesus questionou muito os religiosos fariseus do seu tempo, não foi? E ele deu lugar a um publicano, a uma prostituta, não foi? Maria Madalena e outros. Por que isso? Porque eles se quebrantaram, reconheceram, sou mísero mesmo, sou desgraçado mesmo, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Aí, nesse momento, teve um ponto positivo para eles, não por eles, mas porque eles reconheceram quem é Jesus. Valeu, Genicásio. Reconheceram quem é, sabe das manhãs, né? Quem é Jesus. Zaqueu, pobre, não podia nem entrar no meio do povo para ver Jesus, aí ia levar cotovelada, ele pequeno, né? E ladrão, é um ladrão. Ia dizer, aí no meio do povo, cada um queria dar uma cotovelada, ninguém sabia quem era, né? Eu vou nada, eu sou doido não. Aí correu, subiu na árvore lá para ver Jesus. E recebeu Jesus em casa. Jesus disse que queria entrar na casa dele. O que foi Jesus Cristo disse? Hoje houve salvação nesta casa. Aí começou. Hoje houve salvação nesta casa. Porque também esse é um filho de Abraão. Já pensou? É um filho da promessa. Já pensou? Porque Zaqueu, ele se esvaziou perante Jesus. Ao ponto de ele dizer, Senhor, eu vou recuperar o de errado que eu fiz. Senhor, eu vou dar até a metade dos meus bens às pessoas. Não foi tão correto como eu consegui. Seria isso. Já pensou se aqueles que roubam fizessem isso, né? Devolver ao Estado e tanto lugar. Mas ia ser o Brasil rico, né? Rico. Mas nós queremos só lembrar. Zaqueu se esvaziou de si e olhou para Jesus, e é Jesus e pronto. Esse está aqui na graça do Evangelho. A graça do Evangelho de nosso Senhor Jesus, que exalta a obra da cruz, exalta o Senhor Jesus, exalta a Deus, diminui o pecador, convém que ele cresça e que eu diminua, João Batista disse, não é? Então a gente está aqui para apresentar Jesus, não é para apresentar nós mesmos aqui numa live da Igreja Batista. Quem somos nós, né? Estamos aqui para apresentar aquele que é digno. O nome dele chama-se Jesus Cristo, amém? É Jesus. O Evangelho proposto aqui, que fala da morte, sepultamento e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Ele rompeu a morte, os grilhões da morte. Ele hoje está no céu, à direita do Pai, intercede. E o pecador que clamar a Ele hoje será abençoado com perdão, com vida eterna, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor, o que acontece? Será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Chamamos a atenção dos nossos internautas, nossos amigos não crentes. Pense nisso, não estamos aqui propondo uma religião, nem tampouco a nossa igreja, até porque você não pode vir para cá, não, se vier a gente diz, não venha hoje, venha hoje não, deixa para depois, mas venha para Jesus, abra o coração para Jesus, que coisa maravilhosa você reconhecer que precisa dele, que ele morreu pelos teus pecados, e você pode ter o perdão e a vida eterna, quando clamar pelo nome dele, amém? Deus abençoe. A nossa oração é que você onde está, hoje à noite diga para ele isso, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Olha, meu prezado ouvinte, quando eu ouvi essa mensagem a primeira vez, eu disse, é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Acertou em cheio. Não dá certo para você? O que vai dar? Hoje Jesus te chama, Ele te ama e Ele te receberá. Amém?